Muito bem, pessoal. Voltando aqui então, né, como a gente viu no vídeo anterior, criamos as nossas 6 procedures principais aqui. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos estar gerenciando então as nossas opções de menu. Então notem que todos os menus, como a gente executou no vídeo anterior, eles estavam habilitados. Só que quando a gente entrar nesse formulário, como a gente não vai estar em modo de edição, a gente não vai estar inserindo, não vai estar alterando nenhuma informação, então o botão salvar e o botão cancelar devem ficar desabilitados. Ou seja, a gente vai estar desligando eles. Só que no momento que a gente clicar no botão salvar, no botão alterar, o botão novo, alterar, deletar e sair devem ficar desabilitados. Então a gente também vai estar fazendo essa implementação via código. Tá? A gente não vai estar fazendo nada, nenhuma mudança aqui nos componentes. Tá? Depois que a gente fizer esse trabalho aqui com os nossos menus, as nossas opções, a gente também vai fazer essa opção aqui com os campos. Tá? Então, entrei no sistema, abri o formulário, eu não vou poder já sair digitando o nome e a sigla, só vou poder digitar o nome e a sigla quando clicar no botão novo ou no botão alterar. Tá? Então aqui também deverão vir os campos desabilitados. Tá? O usuário só vai conseguir ler a informação que está dentro deles de início, mas não vai estar conseguindo fazer essa alteração. Ok? Então voltando aqui para o nosso código, nós vamos então criar uma nova procedure e nós vamos chamar, private void, também não vai retornar nada, de habilita botões. Vamos colocar certo, né? Habilita botões menu. E um detalhe importante, pessoal. Como parâmetro, nós vamos passar um valor lógico, ou seja, um valor booleano, verdadeiro ou falso, se é para habilitar o botão ou não. Então, vou habilitar. Tá? Então, toda vez que a gente chamar a função habilita botões menu, a gente vai passar como parâmetro true ou false. Então, se vai ser para habilitar os botões ou se vai ser para desabilitar. E a gente vai estar utilizando aqui como parâmetro para habilitar e desabilitar os botões, sempre os botões de edição, novo, alterar e excluir, certo? E sair. Então, sempre que a gente colocar true, os botões novo, alterar, deletar e sair vão estar ativos. E o botão salvar e cancelar desativos. E sempre que a gente colocar false, vai acontecer ao inverso. Então, os botões salvar e cancelar que estavam inativos vão passar a estar ativos. Tá? E os botões novo, alterar, excluir e fechar estarão desabilitados. Tá? E é muito fácil fazer isso. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós não definimos aqui o nome para os botões. Para cada botão, nós definimos um nome. Bar btn novo, bar btn editar. Então a gente vai começar a utilizar o nome desses componentes. Por isso que é fundamental e necessário todo componente que a gente colocar no formulário, nós darmos um nome que represente a sua funcionalidade. Tá? Aí fica muito, mas muito mais fácil da gente trabalhar. Querem ver como é que fica fácil? Voltamos aqui para o nosso código. A gente vai começar com o botão novo. Então, o bar, ele já trouxe para nós aqui as opções. Então, eu vou começar com o novo. Duplo clique no novo. Ponto. Nós vamos utilizar a propriedade enable. Por que a propriedade enable? Porque nós simplesmente queremos desabilitar o botão. Nós não queremos tornar ele visível ou não. Se a gente desejasse sumir com o botão,
nós usaríamos a propriedade visible. Visible igual a true, o botão está sendo apresentado. Visible igual a false, o botão simplesmente desaparece, ele fica invisível. Tá? Mas como nós queremos manter a opção lá, nós só queremos desabilitar. Ou seja, o usuário vai estar vendo as 6 opções, só que ele não vai conseguir utilizar essas opções. Tá? Então, para isso, a gente vai estar utilizando o enable, que vai ser só para desabilitar. Então, como a gente quer habilitar ou desabilitar, e a gente vai estar passando a informação aqui através da variável que está no parâmetro habilitar, então a gente vai estar utilizando aqui a variável habilitar. Então, se a variável habilitar tiver como true, o botão novo vai estar habilitado. Se ela tiver como false, o botão novo vai estar desabilitado. A gente vai fazer isso para todos os botões. Então, bar. Vamos pegar agora na sequência, né, o editar.enable, que também vai ser igual ao habilitar. Ponto e vírgula. Vamos pegar o excluir. Né, e aí a gente pode ir navegando, né, pelos botões. Então, o enable vai ser igual a habilitar também. E agora a gente vai estar trabalhando com o btn salvar. Só que tem um detalhe aqui, né, pessoal? Quando os botões novo, editar e excluir estiverem habilitados, o botão salvar ele vai ter que estar desabilitado. Então a gente viu que a gente consegue também lá no comando if, lembra que a gente estava utilizando a exclamação igual para falar que era diferente? A gente também pode utilizar aqui o diferente de habilitar. Então basta que a gente coloque a exclamação antes da variável. Então toda vez que a gente tem uma variável lógica, verdadeiro ou falso, e a gente quer mudar o valor dessa variável, a gente usa o ponto de exclamação. Tá? Aqui, a variável, por exemplo, se ela tiver true, a hora que chegar aqui, como está com o ponto de exclamação, essa variável vai passar a ser falsa. Então, ele vai inverter o valor. E se ela tiver false, a hora que chegar aqui, vai virar true. Certo? Então, eu vou até colocar aqui um comentário, né, usando exclamação para inverter. Vamos trabalhar agora com o var btn cancelar, que ele também vai fazer a mesma coisa. Certo? Então aqui a gente já vai estar utilizando a exclamação habilitar. Eu vou até procurar o comentário aqui para manter também. E por último, o bar btn fechar ponto enable, que vai ser igual ao habilitar. Certo? Dessa forma, de uma forma bem simples aí, a gente conseguiu definir a rotina, né, que vai estar gerenciando todos os botões ali do nosso menu. Correto? Vamos testar essa rotina para ver se ela está funcionando? Bom, então, na hora que a gente carregar o nosso formulário, ela vai ter que fazer o quê? Habilitar os botões novo, editar, excluir e o botão fechar. Então, aqui no frm.uf.load, nós vamos chamar essa função, essa procedure. Nós vamos chamar habilitar botões menu
e a gente vai definir ela como o quê? Como true. Certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai estar utilizando essa função em outros lugares, ok? Só que eu vou executar aqui para vocês verem como que ele vai já apresentar esse formulário quando nós executarmos. Então, cadastro básico, unidade federativa. Ó, botão novo, alterar e excluir está funcionando. O botão cancelar e o salvar não. E o botão fechar também está funcionando. Então, vamos voltar aqui e vamos chamar essa função em outros lugares. Por exemplo, no inserir. Então, eu também vou estar aqui habilitando os botões menu. Só que aqui, hora que clicarmos no botão inserir, o botão inserir, botão novo, o botão alterar e excluir devem estar desabilitados. Então, eu estou passando o parâmetro como false. Certo? No botão alterar, a mesma coisa. Também vamos estar passando como falso. No botão excluir, não vamos precisar habilitar os campos, porque o usuário simplesmente vai querer excluir a informação. Então não tem por que ele editar, a informação simplesmente vai ser excluída. Então a gente não precisa habilitar os botões de menu dentro do botão, dentro da procedure excluir. No botão salvar, ora, se o usuário clicou para salvar e vai dar tudo certo, o que a gente vai fazer? Habilitar os botões de menu. Então aqui eles vão passar a estar como verdadeiro. Por quê? A gente vai habilitar os botões inserir novo e deletar e vai desabilitar os botões salvar e cancelar. A mesma coisa aqui no cancelar. Que aqui vai ser igual a true também. No botão fechar, não tem por que a gente habilitar ou desabilitar, porque ele vai estar fechando o formulário. Então aqui a gente não precisa chamar essa função. Certo? Então a gente colocou aqui ó, em vários pontos a função, né? Na verdade a procedure habilita botões menu. Vamos ver como que ela está funcionando? Então vamos executar aqui. Vamos abrir o projeto, unidade federativa. Ó, desabilitado. Vamos clicar no botão inserir. Opa! Ah, pessoal, não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque nós não implementamos o evento clique dos botões, certo? Havia me esquecido totalmente do evento clique. Então vamos dar um duplo clique aqui no botão inserir. E o que a gente vai fazer? Chamar a função insere o F. Então insere o F. Tá? Agora nós temos o evento bar btn novo clique. Tá? E ele vai estar funcionando. Vamos fazer a mesma coisa para o alterar. Altera unidade federativa. A mesma coisa para o botão deletar, né, para o botão excluir. Então, eu estou dando um duplo clique no botão, ele automaticamente já está criando o evento clique. Né? Então, aqui também exclui o F. Vamos aqui no formulário agora para o botão salvar. Salva o F. Vamos agora para o botão cancelar. Cancela o F. E vamos agora para o botão fechar. Fecha o F. Ok? Agora nós temos funcionalidades para os botões. Tá? E a gente está começando a escrever cada vez mais código.
né? Então vamos salvar aqui, vamos executar agora. Então vamos abrir o nosso cadastro básico de unidade federativa, clicando no botão novo, ó, desabilitou todos os botões e só ficou o salvar e o cancelar ativo. Se eu clicar no cancelar, fez a inversão, né? Se a gente clicar no delete não vai fazer nada, porque como a gente não implementou nada. No alterar também fez a inversão, clicou no salvar, fez a inversão. Beleza? Então esse ponto agora de trabalho com os botões estão funcionando. Só que tem um outro detalhe. Os nossos componentes aqui também têm que ser habilitados e desabilitados. Então a gente também vai criar uma procedure que vai estar gerenciando se eles vão estar habilitados ou não. Correto? Então a gente vai voltar aqui para o nosso código. Então onde a gente criou aqui, por exemplo, habilita botões menu, nós vamos criar aqui também uma procedure. Então, private void habilita campos dados. E a gente também vai estar utilizando aqui uma variável do tipo boolean, que a gente define como bool, habilita. Né? Habilitar. Pessoal, independente, né? Notem que eu estou usando aqui, ó, o mesmo parâmetro, tá? Toda vez que a gente define o mesmo nome de parâmetro que eu usei aqui, vamos explicar melhor. Então, toda vez que a gente define dessa forma aqui, toda vez que a gente define um parâmetro, melhor dizendo, esse parâmetro só vale para a procedure ou para a function que ele está definido. Tá? Então, a gente pode ter o mesmo parâmetro. Ok? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai estar usando o txt nome.enable, vai ser igual a habilita. Melhor, habilitar, né? E o txt sigla.enable também vai ser igual ao habilitar. Beleza. Se a gente tivesse mais campos, a gente estaria trabalhando da mesma forma. Tá? Então agora vamos chamar aqui a função habilita campos. Ora, toda vez que a gente for inserir, a gente vai ter que habilitar os campos, certo? Então a função habilita campos dados, toda vez que a gente clicar no inserir, ela vai receber o valor que? True. Toda vez que a gente for alterar, ela também vai receber o valor true. Por quê? Nós temos que habilitar os campos. Excluir também não vai ter nada. Toda vez que a gente salvar, habilita campos, ela vai passar a ser o quê? Falso. Por quê? Nós vamos desabilitar o campus. Se salvamos, não tem mais por que estar com os campos habilitados. E a mesma coisa vai ser para o habilita campus aqui no botão cancelar, que vai ser falso. Ok? Então a gente vai estar trabalhando dessa forma, pessoal. E aqui no form load, toda vez que a gente entrar no formulário, os campos terão que estar desabilitados. Então, o habilita campos aqui vai ser igual a falso. Então, vamos salvar aqui e vamos executar para ver se isso está acontecendo. Tá bom? Então, cadastro básico, unidade federativa, ó, os campos vieram desabilitados. Perfeito. Clicando no botão novo, habilitou-se os campos. Tá? Perfeito. Sensacional. Ok? Então, clicou no botão cancelar, desabilitou. Maravilha. Então, a gente implementou nessa parte as rotinas aí que vão estar gerenciando como que vai funcionar o nosso
a nossa interface gráfica com relação a habilitar ou desabilitar os botões. Um detalhe, pessoal, que fugiu e que a gente não está tratando aqui foi o nosso grid. Tá? Então, a gente também vai ter que estar habilitando e desabilitando o grid aqui, porque quando o usuário estiver editando uma informação, ele não vai poder clicar em outras informações do grid aqui. Tá? Então, a gente vai ter que estar desabilitando o grid. Então, toda vez que os componentes aqui, os controles de edição, os campos de dados estiverem ativos, o nosso grid vai ter que estar desabilitado. Então a gente deu um nome para o nosso grid aqui, tá? Vamos conferir, ó, grd dados UF. Então a gente vai voltar aqui na função habilita campos de dados e a gente vai falar o quê? Sempre que o nome e a sigla estiverem habilitados, o nosso grd dados UF.enable vai ser igual ao diferente de habilitar, certo? Então ele vai estar desabilitado, o usuário não vai ter acesso a ele. Então vocês estão notando como é fácil agora dar manutenção? Então eu não tenho, né? A gente não tem que estar preenchendo em vários lugares a mesma informação. A gente sempre vem na Procedure que cuida daquele assunto e faz a alteração que a gente precisa. Então, dessa forma, a manutenção no código fica mais rápida, o processo de trabalho fica mais rápido, ok? Então, voltamos daqui a pouquinho, dando continuidade aqui ao nosso formulário.